Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula de modelagem e análise de decisão. Hoje nós vamos ver uma política de empréstimos de um banco. Vamos lá? Bom, aqui algumas dicas, como eu já passei para vocês, né? Análise do enunciado, determinar as variáveis de decisão, função objetivo e as restrições. Tá bom? E aqui algumas outras dicas e orientações que são importantes para que vocês possam ter mais produtividade na resolução dos exercícios, tá bom? Depois vocês deem uma lida. Bom, vamos para a análise do enunciado. Política de empréstimo. Um banco está formulando sua política de crédito para o próximo trimestre. Tá? Um total de 120 milhões será alocado às várias modalidades de empréstimo que ele pretende conceder. A tabela abaixo prevê modalidades de empréstimos praticadas pelo banco, as taxas de juros por ela cobradas e a proporção de débitos não honrados, medida com base nas experiências passadas, tá? Então ele tem aqui um total de 120 milhões, isso é uma informação importante para a gente, tá? E aqui na tabela, que é muito legal, ele já colocou isso numa tabela para a gente. Então, para modalidade de empréstimo pessoal, ele tem a taxa de juros de 3,45% e ele espera uma perda estimada de 10% desse valor emprestado. Para aquisição de imóvel, 1,70% e 4% de inadimplência. Imobiliário 0,72%, 3%, então assim por diante, tá bom? Então isso daqui vai ser bom para a gente montar a nossa tabela de análise, tá bom? Que a gente vai ver mais para frente. Bom, vamos continuar a análise do enunciado. Aqui, ele vai falar que a competição com outras instituições similares nas áreas mencionadas requer que o banco aloque pelo menos, então daí para mais, um total disponível, né, em capital de giro e ou desconto de duplicada, tá? Então, assim, esse daqui já é uma restrição para a gente analisar. Para apoiar a indústria da construção civil na região, os empréstimos para a compra da casa própria devem ser pelo menos, então daí para mais, no total alocado para empréstimo, 50% do total alocado em empréstimos pessoais e destinados à compra de carro, tá bom? Então já tem aí duas informações de restrições, tá? E também, além disso, o banco deseja incluir na sua política de empréstimo a condição de que a porcentagem média de débitos não honrados não exceda a 0,04%, 0,04%, tá? 4%, tá bom? Então são as nossas restrições aí que a gente vai colocar, vai usar elas mais para frente. Bom, formule um modelo de programação linear para otimizar a política de crédito do banco. Vamos lá. Bom, determinar as variáveis de decisão. O que eu preciso determinar dentro do meu processo, tá? Então vão ser as quantidades de modalidade de empréstimo de cada uma das modalidades a ser realizada pelo banco. Então x1 é a minha quantidade a destinar para empréstimo pessoal, x2 a quantidade a destinar para empréstimo para aquisição de imóvel, x3 para aquisição de imobiliário e x4 capital de giro. Eu tenho x5 também, que é para desconto e de duplicada. Então essas daqui são as minhas variáveis de decisão, tá? São 5. Bom, agora nós temos que estruturar a função objetivo. Para estruturar a função objetivo, o que nós temos que pensar? O banco está pensando em ter o máximo retorno do que ele vai colocar nas suas políticas de empréstimo. Então ele prevê aí o máximo de retorno, né? Então, maximizar seu retorno líquido, que é a diferença entre a receita de juros e crédito inadimplentes, né? A receita de juros é obtida somente com base nos empréstimos em boa posição. Então, portanto, com base nos 10% de empréstimos pessoais, são créditos inadimplentes, então ele perde 10% do que ele empresta, o banco receberá juros sobre apenas 90%. Então isso aqui é garantido que o banco vai receber 90%, tá? Do valor emprestado. Isto é, receberá 3,45%, que esse daqui no caso é a primeira lá de empréstimo pessoal, x1, tá? Então ele falou lá na tabela que é 3,45, lembra? De juros sobre 0,90, que é o que ele vai conseguir resgatar. x1, que é o empréstimo, né, original. E o mesmo raciocínio é aplicado às outras modalidades de empréstimo. Então vamos montar uma tabela com isso, que vai ficar muito mais claro, tá? A tabela fica assim, ó. A gente copiou de lá o 0,0345, a perda esperada, o que o banco garante que vai receber e o total de retorno. O total de retorno, o que a gente vai ter que fazer? A gente tem que fazer a taxa de juros vezes o retorno esperado. Então, a taxa de juros 0,345 vezes 0,90. Vai gerar esse valor aqui, 0,0
311, tá? O retorno esperado é a perda esperada, né? Então vai ser o total de retorno menos a perda esperada, que é esse 0,1 aqui, tá bom? Então vai ser o total de retorno vezes a perda esperada, tá bom? Então vai gerar esse valor de 0,069, tá? Isso vezes a minha quantidade, a minha variável de decisão, tá bom? Então, isso vai ser aplicado para todas as outras modalidades, tá? Se vocês fizerem as contas, vocês vão chegar na mesma linha de raciocínio. E qual que vai ser a nossa função objetiva? A função objetiva vai ser gerada através de maximização de lucro, ou retorno, né, no caso aqui, que vai ser 0,069 vezes x1, mais 0,0237 vezes x2, vai 0,0230 vezes x3 e assim por diante, tá? Esse valor aqui vezes esse, somado com esse aqui, e assim por diante, tá bom? Em todas as opções, ok? Agora, vamos falar das nossas restrições técnicas, né? Que é o que ele colocou lá naqueles 3 últimos parágrafos, tá? Ele vai ter um total de fundos de 120 milhões, tá? Para poder investir. E como que fica isso? x1 mais x2 mais x3 mais x4 tem que ser menor ou igual a 120 milhões, tá? Ou então pode ser igual aqui também, tá? Ele vai utilizar o máximo de orçamento que ele tem para colocar esses empréstimos para o mercado, tá? A aplicação de pelo menos 40% do valor do total disponível em capital de giro ou desconto de duplicada, tá? Então, como que vai ficar isso? É a minha quantidade de capital de giro mais desconto de duplicada vai ser maior ou igual a 0,4, tá? No livro, ele coloca aqui vezes 120 milhões, não tem problema, tá? Você pode colocar aqui os 120 milhões, tá? Do total aplicado, tá? Em capital de giro mais o desconto duplicado tem que ser maior ou 0,4, tá? E ele pode, vocês também podem colocar essa anotação aqui também, que é vezes os demais investimentos, tá bom? Bom, para apoiar a indústria da construção civil na região, os empréstimos para a compra da casa própria devem ser de pelo menos 50% do total alocado para empréstimos pessoais e destinados à compra de carro. E como que fica isso? Eu vou ter que relacionar a minha variável para a compra da casa própria, tá? Tem que ser maior, né, a 50%, vezes o total, né, de empréstimos pessoais, que é o meu x1, e destinados à compra de carro, que é o meu x2, tá? Então, essa quantidade aqui, final, ela tem que ser, o x3 no caso, né, ela vai ter que ser de compra de casa, vai ter que ser maior ou igual esse 50% multiplicado aqui, essas variáveis de decisão, que é de empréstimo pessoal e destinado à compra de carro, tá bom? E a quarta e última restrição técnica, que o banco deseja incluir na sua política a condição de percentagem média de débitos não honrados, que eles não excedam a 0,04%. Então, a gente vai envolver todas as variáveis de decisão aqui. Então, aqui nós temos o total de inadimplência que estava lá na tabela, vezes a quantidade que eu vou investir, mais o total de inadimplência que eu tenho de x2, total de inadimplência que eu tenho de x3 e assim por diante. Tudo isso dividido pelo meu montante, todas as minhas variáveis, que é o total mesmo, né, que eu vou investir. Tem que ser menor a 4%, que é o que está aqui, entendeu? Eu não posso ter mais que isso. Pode ser colocado também dessa forma aqui também, pessoal, não está errado, tá? Ó. Todos os meus percentuais de inadimplência vezes as minhas variáveis de decisão sobre 120, tá? Que é os 120 milhões. Tem que ser menor ou igual a 4%, tá bom? Acredito que seja isso, é um pouquinho mais extenso esse problema, mas eu acredito que, prestando bem atenção no enunciado, vocês conseguem montar e desenvolver a solução, tá bom? Se você tiver alguma dúvida, entre em contato comigo, agradeço você ter assistido e qualquer coisa, estou à disposição. Muito obrigado, um abraço e bons estudos.